Oi, turminha, tudo bom? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, páginas 34 e 35 da apostila 2. Podem pegar a apostila, vamos lá. Na página 34, nós precisamos relembrar aqui algumas coisinhas, em relação ao som nasal. Nós já aprendemos sobre o tio e vogal seguida de M ou de N. Vamos relembrar aqui no quadrinho verde, Já estudamos sobre o tio, o M e o N em final de sílaba. O tio, ele é colocado apenas sobre as vogais A e O. O M é utilizado antes das consoantes B e P. O N, no final da sílaba, ele aparece antes das consoantes que não sejam B e P. Então, de todas as outras consoantes, tá bom? Diferentes de B e de P. Então, vamos lá. Exercício 1, eu vou explicar os exercícios. Vocês farão esses exercícios com as minhas explicações. E depois, nós vamos enviar o arquivo para vocês fazerem essa autocorreção, tudo bem? Exercício 1. Leia em voz alta as palavras abaixo e observe a vogal A. Então, aqui, lá, lã, lance, tampo. Lembra do som nasal que eu falei? É aquele som que parece que vem aqui do nariz, em, in, on, é o som nasal. É a vogal seguida de M ou de N. A vogal A, ela não tem o mesmo som nestas 4 palavrinhas aqui, Ela não tem o mesmo som. A vogal A, teve aqui alguma coisa que a gente colocou na vogal A, né? Para indicar essa diferença. Então, vamos lá. Na palavra lã, o que nós acrescentamos na vogal A para ficar com som de an? Olha aqui, Quem lembra o nome deste sinal gráfico? Você vai escrever aqui o nome dele. E na palavra lance, o que eu coloquei aqui do ladinho da vogal A para ficar com som de an? E na palavra tampo, o que eu coloquei aqui depois da vogal A para ficar com som de an? Ok? Observem a vogal A e escrevam aqui. Número 2. Leia as palavras e observe a posição das sílabas que estão em roxo. Então, anã. A sílaba nã está onde na palavra? No final da palavra. Galã. Titã. Romã. Então, nestas 4 primeiras palavras aqui, a sílaba que está em roxo, ela está no final da minha palavra. E eu estou usando o tio. Palavra letra E. Governante, lâmpada, tanque e acampar. As sílabas que estão aqui em roxo, elas estão ou no meio da minha palavra, tá vendo? Não está no meio da minha palavra e can está no meio da minha palavra. E as sílabas lã e tan estão no início da minha palavra. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando a sílaba está no fim, eu usei o... Muito bem, eu usei o tio. E quando a sílaba está no meio ou no começo da minha palavra, eu usei... Isso mesmo, eu usei o M ou o N. Depende da regrinha. Lembrando que eu só uso o M antes do P e do B. Então,
ver se vocês conseguem responder, ó. Não se usa o tio em sílaba que está em qual lugar da palavra? Acabei de falar, ó. Quando eu tenho ali, ó, a sílaba no meio ou no início da palavra, eu não uso o tio. Então, é isso que vocês vão responder aqui, ó. Não se usa o tio em sílaba que está em que lugar das palavras? Em qual lugar da palavra? Então, respondam aí. Próxima página. Página 35, ó. Para esta página 35, vamos ter aqui atenção ao som nasal. Vocês vão encontrar neste quadrinho, neste quadro, neste caça-palavras, algumas palavras aí com tio, com vogal mais M ou vogal mais N. Então, para isso, vocês precisam lembrar do som nasal. Vamos lá. Palavras com tio. Vocês vão encontrar as palavras com tio e vão pintar de azul. Palavras com vogal mais M, que tenha o som nasal. Vocês vão pintar de vermelho. E palavras com vogal mais N, vocês vão pintar de rosa. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, professora, eu encontrei a palavra uma. Eu posso pintar porque tem a vogal e depois da vogal tem o M. Vamos pensar. A palavra uma, ela tem duas sílabas. Uma. O M está com som nasal? Não, ele não está com som nasal. A letrinha U está separada da letrinha M. Então, não tem o som de Mas eu posso, então, se eu não posso usar a palavra uma, eu posso usar que palavra para ter som nasal? Muito bem! A palavra Então, vocês vão pintar, ó, a palavra ela tem uma vogal e ela está seguida de M. Tem o som nasal. Então, você vai pintar de vermelho. Tá bom? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Existem palavras que eles podem... aqui existe, na verdade, uma palavrinha neste caça-palavras, tá? Neste quadro. Existe uma palavra que pode se encaixar em mais de uma regrinha. Qual é esta palavra, professora? É a palavra põe. Põe. Sabe assim? Põe aqui o caderno para a professora, por favor. A palavra põe, ela tem o com o tio, que já faz o som nasal de on, e tem o em, com e, seguido de M, a vogal seguida da letra M. Então, vocês podem fazer o seguinte, igual eu fiz aí na minha. Vocês podem pintar de azul a parte que tem o tio. E vocês podem pintar de vermelho a parte que tem a vogal mais a letra M. Tá bom? Vou dar uma dica. Nós temos aí, de azul, vocês conseguem encontrar 6 palavras, tá? Lembrando que pode contar com essa palavra aqui que eu já pintei. Então, são 6 palavras que tem com tio. De vermelho, tem 5 palavras que vocês vão procurar, na verdade. 5 palavras de vermelho, tá?
Palavras de vermelho são palavras onde tem a vogal mais o M. E de rosa temos 3 palavras. Vogal mais N. E azul e vermelho temos uma palavra que nós já encontramos aqui. Tudo bem? Procurem. Pode ser que tenham palavras aqui que vocês não conheçam, mas não tem problema. Nós vamos mandar a correção depois e se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente através do Hangouts, do e-mail ou do Google Sala de Aula. Por hoje era só. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!